Caminhoneiro mexeu com a mulher errada e teve o que merecia. Ela era a esposa do delegado federal. Tudo começou uma manhã abafada, num daqueles postos de estrada onde o cheiro de café forte se mistura com poeira e gasolina. Um caminhoneiro experiente, de fala solta e jeito provocador, parou para esticar as pernas e acabou se metendo numa encrenca maior do que podia imaginar. Ele achou que era só mais uma conversa fiada com uma mulher bonita que tomava café sozinha. O que ele não sabia era que ela era esposa do delegado federal, recém-chegado à região. A partir daí, tudo mudou. A rotina na boleia virou um campo minado. Olhares desconfiados, contratos perdidos, gente se afastando. O que era para ser só um comentário bobo, virou um vendaval que colocou sua vida de cabeça para baixo. Mas o caminhoneiro não ia aceitar calado. E essa história, cheia de reviravoltas, encontros inesperados, segundas chances, decisões difíceis, mostra que até mesmo na estrada mais tortuosa pode haver um novo começo. Curte esse tipo de história? Então já deixa o like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Agora segura firme, porque a estrada está só começando. Amanhã amanheceu abafada em Formosinha, um município miúdo cravado no sertão goiano, onde o tempo parece andar mais devagar e os boatos voam mais rápido que caminhão descendo serra com freio ruim. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar depois da chuva fina da madrugada, misturado ao aroma forte de café passado no coador de pano da lanchonete do posto Santa Rita, um daqueles lugares onde todo caminhoneiro conhece o dono pelo apelido e a atendente pelo nome. Foi ali que ele, o caminhoneiro, parou para um café e um pouco de sombra. Suado, barba por fazer, camiseta desbotada e chinelo de dedo, carregava nos olhos um cansaço antigo e no peito um orgulho teimoso. Não tinha nome conhecido além do apelido Tronco, por causa da força dos braços e da firmeza com que segurava o volante. Dizia-se livre, mas ultimamente andava se perguntando se liberdade era mesmo tudo aquilo. A lanchonete estava tranquila, com dois senhores jogando dominó num canto e uma moça elegante sentada sozinha perto da janela. Não era comum ver mulher vestida daquele jeito ali. Vestido de linho claro, cabelo bem preso, um colar discreto e expressão distante. Tronco, acostumado com o ritmo rude da estrada, deixou escapar um comentário, mais para si mesmo do que para ela. Lugar quente para flor tão fresca. Ela ergueu os olhos, frios afiados como navalha. Não disse nada, nem precisou. A força do olhar dela o atravessou feito farpa de arame. Mas não foi raiva que ele viu, foi desprezo. E Tronco, orgulhoso como era, não gostou. Só falei porque achei bonito, não precisa fuzilar. Resmungou, pegando café. A mulher fechou o livro que lia com calma e se levantou, sem olhar para ele. Saiu da lanchonete com passos firmes, e o som do salto ecoando no piso encerado foi a única resposta que deu. Foi só depois que a funcionária do caixa, Gina, cochichou com ele. Você tá sabendo com quem se mexeu? Tronco? Aquela ali é mulher do delegado novo. Chegou faz umas semanas. O povo diz que ele é linha dura. Ele deu uma risada curta, tentando fingir que não se abalou. Delegado é homem como outro qualquer, mas a verdade é que algo ali ficou atravessado. Não pela mulher, nem pelo marido, mas pelo jeito como ela olhou para ele, como se ele fosse poeira na estrada. Dali para frente, as coisas começaram a azedar devagar. No mesmo dia, Tronco parou em outro posto, mais à frente, para abastecer. E o frentista, um conhecido de anos, recusou um fiado que ele sempre pagava em dia. Ordem da gerência: Tronco, melhor você andar na linha. Tá todo mundo comentando aí. Ele não entendeu direito no início, mas nos dias seguintes, a ficha caiu. Alguém tinha gravado a cena na lanchonete, espalhado nas redes da cidade, e o vídeo virou fofoca. Caminhoneiro sem vergonha mexe com a mulher do delegado federal, diziam os comentários. Gente que ele nem conhecia estava o julgando. Os olhares que antes eram de respeito viraram desconfiança. E os contratos pequenos que ele tinha com algumas fazendas começaram a evaporar. As coisas pioraram mesmo quando, 2 dias depois, uma viatura apareceu em um dos pontos de parada dele. Não houve prisão, nem ameaça direta, mas um policial federal à paisana fez questão de ficar à vista, com caderno de anotações, observando. Por precaução, disseram.
Avaliação de rotina. Tronco sabia o que era aquilo. Pressão. Mesmo assim, continuou na sua. Evitava certos lugares, parava menos, falava pouco. E foi nessa rotina silenciosa que reencontrou a mulher. Numa tarde de temporal, enquanto descia por uma estrada rural alagada, viu um carro parado no acostamento, com o capô levantado. Pensou em seguir adiante, mas não conseguiu. Parou o caminhão, desceu e foi ver. Ela estava ali, de novo elegante, mas agora molhada, cabelo solto e expressão de impaciência. Pane elétrica, disse. Seca. A estrada aqui costuma castigar. Ele respondeu, pegando as ferramentas. Ela hesitou. Não quero te causar mais problemas. Já estou no prejuízo mesmo. Vambora resolver isso. O conserto foi rápido. Ele improvisou uma ligação direta no motor, tirando o carro do sufoco. Quando terminou, os dois ficaram ali, lado a lado, sem se olhar, ouvindo a chuva bater no teto do caminhão. Por que você parou? Ela perguntou, baixinho. Por quê? É o que se faz na estrada. Não importa para quem. Ela olhou para ele por um instante longo, com menos desprezo e mais curiosidade. Talvez até gratidão. Meu nome é Clara, disse, estendendo a mão. Ele apertou. Troco. A partir dali, nada mais foi igual. As aparições das viaturas aumentaram. Os colegas começaram a evitá-lo de vez. E até Gina, da lanchonete, passou a falar com ele em tom mais distante. Ele sabia. A mulher não o denunciou, mas o delegado sabia. E deixava claro que estava marcando território. Mesmo assim, Tronco seguiu firme, porque ali dentro algo tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de fazer diferente. E pela primeira vez em anos, sentiu que poderia ficar em algum lugar. As semanas que seguiram o reencontro na estrada foram como dirigir à noite sob neblina espessa. Tronco sabia que algo se aproximava, mas não sabia exatamente o que. A cada parada, sentia os olhares pesando em suas costas. Os cochichos aumentavam. Até o dono do lava-jato, onde ele sempre deixava o caminhão para dar um trato, disse, constrangido, melhor não trazer seu bruto aqui por uns tempos, Tronco. Os homens estão de olho. Disseram que qualquer aproximação com gente próxima da autoridade pode complicar. Vai entender. Tronco não retrucou. Guardou o pano que usava para limpar o retrovisor. Virou as costas e foi embora em silêncio. O problema era que os contratos estavam sumindo. A transportadora pequena que o contratava para fazer entregas entre Goiás e Tocantins cortou as viagens por questões internas. Uma fazenda que sempre precisava dele para levar soja até o armazém no início da seca contratou outro motorista. Tudo sem explicação direta, mas com o mesmo tom subentendido. Ninguém queria se envolver com quem tinha se exposto demais. A situação bateu no bolso. E no orgulho. Num domingo à tarde, estacionado num campo de terra batida no meio do nada, Tronco passou os olhos por um caderno surrado onde anotava tudo. Quilometragem, gastos, lucros, contatos. Pela primeira vez em meses, os números estavam vermelhos. Ele fechou o caderno, acendeu um cigarro, recostou no banco e olhou para o céu cor de fel. O vento trazia o cheiro de chuva. Sentia-se sozinho como nunca, mas não derrotado. Foi então que resolveu procurar o irmão. Tinham rompido fazia mais de 5 anos, depois de uma discussão feia por causa da herança do pai. Uma oficina pequena, de onde Tronco saiu sem olhar para trás, preferindo a estrada. O irmão ficou com tudo, incluindo as dívidas. Chegou em Planaltozinho sem avisar, no fim da tarde. A oficina estava aberta, mas o pátio estava vazio. O irmão, mais baixo que ele, cabelos ralos e manchados de graxa, levantou os olhos quando Tronco apareceu na porta. Você? Disse apenas. Tô precisando de ajuda. E você também tá. Respondeu Tronco, direto. O silêncio entre os dois durou alguns segundos longos. Depois, o irmão assentiu com a cabeça e o convidou para entrar. Conversaram com frieza no início, mas bastou uma piada sobre o pai e seu jeito de gritar com o motor 1113 que a tensão se quebrou. Riram. Lembraram do passado. Tronco passou a noite ali, dormindo em um colchão velho, mas de alma mais leve. Foi o irmão quem deu a ideia. Por que você não monta uma oficina móvel?
Com esse caminhão que você tem e o conhecimento que levou daqui, você faria uma boa grana em lugares onde não tem ninguém para socorrer. A ideia ficou na cabeça de Tronco. Com os contratos minguando, não tinha muito que perder. Vendeu uma geladeira extra da casa sobre rodas e alguns equipamentos, pegou emprestado algumas ferramentas da oficina do irmão e começou a montar, aos poucos, o que seria o embrião de uma nova fase. Na mesma semana, por coincidência ou destino, reencontrou Clara novamente. Foi em um armazém, na cidade de São Vicente. Ela estava num evento empresarial de logística. Ao vê-la, Tronco pensou em ir embora, mas ela ouviu primeiro e se aproximou. Que coincidência, disse ela. Ou provocação? Ele respondeu, sério, não, coincidência mesmo. Ela sorriu, mas havia tensão nos olhos. Conversaram por poucos minutos. Ela revelou que estava trabalhando como gerente de operações numa empresa de logística regional da tia e que o marido tinha sido transferido. Disse isso com uma neutralidade tão bem ensaiada que doía. Antes de ir, ela soltou: precisa de contatos? Posso te indicar. Agora, sou só uma gerente comum. A frase ficou reverberando na cabeça de Tronco por dias. A partir dali, começaram a trocar mensagens esporádicas. Um pedido de indicação, uma dúvida sobre rota, uma dica de mecânica, sempre com um limite invisível entre os dois. Mas algo estava nascendo ali, algo mais silencioso que paixão e mais resistente que desejo. Um respeito estranho, uma ligação sutil. Com os dias, Tronco foi conquistando clientes pequenos com sua oficina móvel. Começou a fazer manutenção emergencial em caminhões atolados, quebrados no meio da estrada, tratores que paravam no meio da roça. Usava uma caixa de ferramentas adaptada na traseira do caminhão e um guincho improvisado que ele mesmo criou com peças recicladas. Foi um trabalho duro. Teve dias de sol escaldante em que passou horas debaixo de caminhões fervendo. Dias de chuva em que a lama cobria o peito. Em um deles, tropeçou e rasgou o joelho numa peça de metal enferrujada. Teve febre e dormiu 2 dias no caminhão, mas não desistiu. Começaram a chegar elogios nas redes sociais locais. Gente dizendo que o Tronco é brabo, resolve na hora, não enrola e cobra justo. O boca a boca foi funcionando. E então, veio o susto. Um ex-funcionário da transportadora onde Clara trabalhava espalhou que Tronco só conseguia serviço por amizade especial com a gerente. Um boato que se espalhou rápido demais. Clientes começaram a recuar. A diretoria da empresa exigiu uma investigação interna. Clara foi chamada para prestar esclarecimentos. Tronco, revoltado, tentou ir até a empresa, mas foi barrado. Naquela noite, sozinho no caminhão, apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Era sempre assim. A estrada andava, mas o chão sumia. No dia seguinte, recebeu uma mensagem dela. Vai passar. Não recua. Ela enfrentou tudo. Apresentou documentos, contratos, relatórios e provou que todas as indicações de Tronco haviam sido profissionais, transparentes e legítimas. Saiu da situação ainda mais forte e mais respeitada. Quando se encontraram de novo, dias depois, não disseram nada. Ela apenas encostou a cabeça no ombro dele e ele segurou a mão dela. Não prometeram nada, mas ali sabiam que alguma coisa tinha mudado. Chovia fino quando Tronco entrou na cidadezinha de Pedra Roxa. A estrada estava escorregadia e o limpador do para-brisa fazia um som ritmado, quase hipnótico. O cheiro de diesel misturado ao da lona molhada era familiar, reconfortante até. Ele tinha acabado de resolver uma pane elétrica num caminhão frigorífico a 20 quilômetros dali e vinha direto, sujo de graxa, mãos esfoladas, olhos cansados. Mas algo dentro dele pulsava diferente. Nos últimos dias, apesar das dificuldades, a sensação de estar construindo algo seu, com as próprias mãos, crescia dentro do peito. Ainda não ganhava como antes, nem tinha a estabilidade de antigamente, mas a independência que sentia era nova. E mais que isso, Clara estava por perto. Não mais como uma miragem distante, mas como uma mulher real, com quem dividia palavras, silêncios, aos poucos, confiança. O caminhão parou em frente à pensão de Dona Marinalva, onde ele costumava ficar quando passava por ali.
Era um casarão antigo com varanda larga, rede armada e cheiro constante de comida feita no fogão a lenha. Mal desceu, ouviu o grito. Tronco. Chegou. Homem. Dona Marinalva vinha da cozinha, avental florido, rosto suado e sorriso largo. Ela era daquelas figuras que lembravam a mãe que ele perdeu cedo, brava, direta, mas com o coração do tamanho do mundo. Cheguei. Sim, Dona Mari. Tem vaga? Pra você sempre tem. Entra logo, senão esfria o almoço. Enquanto comia arroz, feijão, abóbora refogada e carne de panela com gosto de infância, Tronco ouvia Oradinho na prateleira falar de política, seca e inflação. Assuntos que não mudavam nunca. Depois da comida, foi pro quarto descansar. Estava deitado, olhos fechados, quando escutou vozes no corredor. Pela janela entreaberta, reconheceu uma delas, Clara. Levantou num pulo e abriu a porta. Lá estava ela, de jeans escuro, bota e uma camisa branca de botão. Simples, mas ainda assim elegante. Ela também se surpreendeu ao vê-lo. Veio por causa do problema no caminhão da Granja Oliveira? Ela perguntou, apontando para a planilha em mãos. Vim. Acabei de resolver. Ela sorriu. Sem jeito. Acho que a gente está se cruzando demais por acaso. Ou está no mesmo caminho. O silêncio entre eles não era incômodo. Era cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Ela então o convidou para jantar naquela noite num restaurante modesto da cidade, sem segundas intenções, só para conversar. O jantar foi simples, mas marcante. Clara falou sobre sua infância em Brasília, os estudos, o casamento com o delegado, uma união construída mais por conveniência do que por paixão. Disse que admirava o jeito direto de Tronco, mesmo que ele fosse, às vezes, grosseiro sem perceber. Ele riu. Sou bruto mesmo. A estrada deixa a gente meio torto por dentro. Ela olhou para ele, séria. Mas é o tipo de torto que ainda sabe endireitar quando quer. Voltaram caminhando sob o céu estrelado. O calor da noite fazia os grilos cantarem alto e a rua de paralelepípedo parecia saído de outro tempo. Quando chegaram à pensão, ele se virou para ela. Clara, você sabe que tudo isso pode complicar sua vida de novo, né? Já complicou. Mas agora eu decido por mim. Ele assentiu. Não se beijaram, mas o aperto de mãos foi firme e demorado. E valeu mais do que qualquer palavra. Asterisco, asterisco, no dia seguinte, a realidade voltou como um caminhão, desgovernado. Quando o Tronco passou pelo posto da Polícia Federal, na saída da cidade, foi parado. Um agente jovem, educado, mas firme, pediu documentos, fez perguntas, anotou números do motor e liberou. Tudo dentro da lei. Mas o recado estava ali. Mais tarde, ele descobriu. O delegado soubera do jantar. Mesmo transferido, ainda tinha olhos por toda parte. Amigos, ex-colegas, gente que devia favores. Clara, ao ser questionada por uma das supervisoras da empresa, não negou nada. Disse, com calma, que sua vida pessoal não era assunto de trabalho, mas sabia que estavam tentando miná-la de novo. Apesar disso, os dois não recuaram. Começaram a se falar por chamadas rápidas. Trocavam ideias sobre rotas. Ela indicava clientes que precisavam de manutenção. Ele contava histórias da estrada. Era uma relação construída na base do respeito mútuo e da parceria. Mas nem tudo eram flores. Um cliente importante em Morrinhos cancelou o serviço em cima da hora. Disse que recebeu recomendações para não contratar Tronco. A justificativa era vaga, mas ele entendeu. A sombra do delegado ainda pairava. Mesmo assim, Tronco seguiu. Começou a ampliar sua rede de atendimento. Montou uma pequena página na internet com a ajuda de um sobrinho do irmão e começou a receber chamadas de lugares que antes nem conhecia. A oficina móvel ganhava nome, Socorro Bruto. O nome virou piada nas redes, mas também atraiu curiosos. Um dia, um caminhoneiro veterano ficou preso numa estrada de chão no meio do cerrado, a 40 quilômetros de qualquer cidade. Tronco foi, passou o dia inteiro ao sol resolvendo o problema. Quando terminou, ganhou mais que dinheiro, ganhou respeito. O homem gravou um vídeo e postou nas redes. Esse aí não enrola. Não importa o calor, o mato ou a distância. O vídeo viralizou. Em pouco tempo, as mensagens começaram a chegar em volume.
Pedido de socorro, orçamentos, elogios. Clara viu o vídeo e ligou à noite. Virou celebridade? Só tô consertando o que quebra. Como sempre fiz. Só que agora tá consertando também a própria vida. Ele ficou em silêncio. A voz dela tinha uma firmeza doce. Não era elogio vazio. Era constatação. Mas nem o sucesso recém-adquirido afastava os obstáculos. Numa manhã, ao chegar numa fazenda contratada, encontrou os portões trancados. O dono, por telefone, disse que preferia não se envolver com gente visada. A dor não era no bolso, era no orgulho. Voltou para o caminhão, sentou-se no banco, fechou os olhos. Sentia-se de novo puxado para o passado, como se nada do que tivesse feito bastasse. Mais tarde, naquele dia, Clara apareceu, não combinada. Chegou num carro simples, com o cabelo preso e expressão decidida. Fiquei sabendo. Me deixa cuidar disso. Não precisa. Já estou acostumado a levar porta na cara. Mas agora tem alguém batendo do outro lado. Tronco não respondeu. Apenas desceu do caminhão. Os dois ficaram lado a lado, de frente para o campo aberto, onde o vento soprava forte, balançando os capins altos. A vida não é justa, Tronco, mas ela também não é estática, disse ela, sem tirar os olhos do horizonte. Naquela noite, ela dormiu no caminhão, enrolada num cobertor, ouvindo as histórias dele. Ele falou do pai, da mãe, da vez que perdeu o freio na Serra do Roncador e sobreviveu por milagre. Ela contou sobre a primeira vez que teve medo do marido e do dia que decidiu nunca mais ter. A noite foi silenciosa, mas cheia, plena. No dia seguinte, Clara voltou à cidade e procurou a diretoria da empresa de logística. Disse que se quisessem demiti-la, tudo bem, mas que não abriria mão de indicar profissionais competentes só porque alguém ainda vivia no passado. A resposta foi uma promoção oficial. Clara agora comandava a operação regional. Asterisco, asterisco, Tronco continuou com sua oficina, ganhando pouco a pouco o respeito de cidades antes fechadas, refazendo sua história, não com discurso, mas com entrega, com suor, com verdade. Não era mais só um caminhoneiro, era referência, era exemplo. E pela primeira vez, pensou, talvez valesse a pena parar, ficar, criar algo duradouro. Mas essa decisão ainda precisava amadurecer. Tronco amanheceu com o barulho dos galhos batendo na lataria do caminhão. A ventania da madrugada tinha espalhado folhas secas por todo o pátio da pensão, e o céu, agora limpo, deixava o sol bater quente logo cedo. Ele se levantou devagar, com o corpo doído da noite anterior. Dormir no banco do caminhão ainda era comum, mesmo que Clara, cada vez mais presente, insistisse que ele merecia um colchão de verdade. Mas a estrada era parte dele, e o caminhão, mais que ferramenta, era abrigo, companheiro, testemunha de tudo. Naquela manhã, ele tinha compromisso com a Escola Agrícola de Barra Dourada. A diretora, uma mulher respeitada chamada Professora Leda, tinha pedido ajuda com a manutenção de 4 tratores, os antigos usados nas aulas práticas dos alunos. A escola sofria com um orçamento baixo e o pedido veio por meio de Clara. São jovens do campo. Se esses tratores não funcionarem, metade das aulas práticas param. Ela dissera, ao telefone, pago é? Só posso garantir alimentação, um cantinho limpo para dormir e gratidão. Gratidão enche o tanque? Não, mas às vezes enche outra parte. Tronco bufou, mas foi. Partiu ainda com a neblina baixa sobre as plantações de milho, estrada de chão batido e sol estourando no capô. Quando chegou, foi recebido por alunos uniformizados, animados, e pela própria Leda, uma senhora de óculos grossos, sorriso aberto e mãos calejadas. O senhor é o tal Tronco? Pensei que fosse mais novo. Ela disse, olhando para ele dos pés à cabeça. Já fui. Respondeu, com um meio sorriso. Nos dias que se seguiram, Tronco mergulhou no conserto das máquinas. Era trabalho pesado, óleo velho, engrenagens enferrujadas, peças improvisadas, ausência de manuais. Mas ele se sentia em casa. E, pela primeira vez em muito tempo, com plateia, os alunos observavam tudo, faziam perguntas, anotavam. Um garoto chamado Denis, curioso e falante, passou a acompanhá-lo o dia todo. Posso ajudar? Ele perguntava,
com as mãos já pretas de graxa. Pode. Começa me ensinando a fazer café de verdade, que esse da cantina parece chá de pano sujo. Riram juntos. À noite, dormia em um dos quartos da escola. Simples, mas limpo. Jantava arroz com feijão e carne de panela com os alunos. E ali, no meio daquela juventude cheia de vontade, sentia algo novo. Propósito. Clara foi visitá-lo no terceiro dia. Chegou de surpresa, com uma mochila pequena e um sorriso discreto no rosto. Sentou-se ao lado dele no chão do galpão onde ele desmontava a caixa de câmbio de um trator antigo. Achei que você ia fugir disso. Ele disse. Fugi da vida por tempo demais. Agora prefiro me sujar um pouco, se for consentido. Ela ficou 2 dias. Ajudou na organização das ferramentas, revisou com os alunos os relatórios de manutenção que Tronco preenchia à mão e até tentou limpar uma peça de motor, coisa que ela acabou abandonando depois de manchar a blusa branca. Vou ficar no que sei, disse, rindo. Na despedida, houve um momento de silêncio. Os dois sentados no batente do galpão, vendo o entardecer alaranjado pintar o campo. Tronco, ela disse, com a voz mais baixa, você já pensou em parar? Ele suspirou. Parar de rodar? É ficar. Criar uma base. Algo fixo. Ele pensou por longos segundos. A estrada é o que conheço. O caminhão é onde eu durmo. Como penso, rezo. Mas tem horas que eu olho para essas cidades pequenas, esse povo que agradece só porque você aparece, e me dá vontade de fincar o pé. Fazer algo que dure mais que uma troca de correia. Clara pegou na mão dele. Se você quiser, eu fico. A frase, tão simples, bateu. Fudo. Ele não respondeu. Apenas apertou a mão dela com força. Asterisco, asterisco, a volta de Tronco à estrada foi marcada por um sentimento novo. Pela primeira vez, ele carregava dúvidas. Até então, mesmo nos perrengues, sabia seu lugar no mundo, no asfalto. Agora, começava a imaginar uma vida diferente. E isso, em vez de libertá-lo, o assustava. O conflito interno se intensificava. Montar algo fixo exigiria parar, construir, fazer parcerias e confiar nas pessoas, algo que ele evitava há anos. Mesmo assim, Clara começou a ajudá-lo a projetar um plano. Juntos, montaram no papel um modelo de oficina comunitária itinerante. Um projeto que uniria a experiência dele com o alcance logístico da empresa onde ela trabalhava. A ideia era ousada. Oferecer socorro mecânico, palestras educativas e treinamento técnico a jovens do interior com interesse em mecânica pesada. Tronco, isso aqui pode mudar a vida de muita gente. E mudar a sua também. Eu não sou homem de papel, Clara. Eu sou de ferramenta. E eu sou de papel. A gente junta os dois. Asterisco, asterisco, mas antes que pudessem avançar no projeto, o passado voltou a bater a porta. Durante uma parada em Pontalzinho, Tronco foi abordado por um homem engravatado, bem vestido, que se apresentou como Oliveira, advogado particular do delegado federal, o ex-marido de Clara. Não quero problemas, senhor Tronco, mas meu cliente pediu que eu entregasse isso pessoalmente, disse, entregando um envelope. Dentro, uma notificação extrajudicial. Um pedido formal de afastamento imediato de Clara, baseado em influência indevida, assédio moral e possível uso de relacionamentos para ganho profissional. Um ataque direto, frio, calculado. Tronco sentiu o sangue ferver. Quis ir atrás do homem, mas lembrou da conversa com Clara. Não é brigando que a gente vence, é resistindo. Ele ligou para ela. Você viu? Vi. Quer que eu suma? Não. Eu quero que a gente enfrente isso junto. Foi então que Clara acionou o departamento jurídico da empresa onde trabalhava. Expôs os fatos, apresentou provas, registros, relatórios e testemunhos. Foi um processo desgastante. Durante dias, ambos dormiram mal, com medo de que todo o esforço fosse jogado fora. Mas no fim, a empresa se posicionou publicamente em defesa de Clara. O delegado, já em outro estado, perdeu força. A tentativa de prejudicar virou munição contra ele. Asterisco, asterisco, Tronco, apesar da vitória, sentiu cansaço. Não físico, esse ele aguentava bem, mas emocional. Pela primeira vez, pensou seriamente em parar. Não por medo, mas por desejo. Num fim de tarde,
sentado na calçada da oficina do irmão, perguntou em voz baixa: "Você acha que eu conseguiria viver parado?" O irmão riu. "Você vive em movimento, tronco. Mas movimento também existe sem sair do lugar. É só saber para onde se quer ir. Asterisco, asterisco." Clara voltou a encontrá-lo dias depois, em Formosinha, onde tudo começou. Na mesma lanchonete, o mesmo banco, o mesmo cheiro de café. "Lembra daqui?" ela disse, olhando ao redor. Como esquecer? Foi onde tudo desandou e começou a se endireitar. Ela então abriu a bolsa e tirou um papel dobrado. Era uma planta baixa. "Isso é o terreno da escola agrícola. Professora Leda falou com a prefeitura. Se quiser, a gente pode montar a primeira oficina fixa lá, com apoio, treinamento e um caminhão seu como símbolo." Ele pegou o papel com mãos sujas de graxa, mas olhos marejados. "E você vai ficar lá?" "Se você ficar." Tronco não respondeu, mas pela primeira vez em anos, sentiu-se em paz. Asterisco, asterisco, e assim, uma ideia virou alicerce. Uma oficina de chão batido começou a ser erguida. Jovens começaram a se inscrever para aprender. Tronco, agora com uma base, passou a dividir seu tempo entre ensinar e atender a estrada com um novo propósito: espalhar conhecimento, formar gente, deixar marca. E Clara, ela estava lá, não como sombra de um passado, mas como parceira de um futuro. Os dias começaram a ter outro ritmo. O sol que antes nascia para anunciar uma viagem sem destino, agora surgia sobre um lugar fixo. A antiga escola agrícola de Barra Dourada, antes esquecida pela maioria das autoridades, estava mudando. Não apenas por causa das aulas, mas pelo barulho de ferramentas, pelo cheiro constante de graxa e diesel e pelas risadas dos jovens que circulavam com as mãos sujas e olhos atentos. A oficina comunitária finalmente estava em pé. Era simples, uma estrutura de madeira reforçada, telhado de zinco, 2 bancadas de trabalho, um container adaptado com ferramental e um pequeno galpão onde Tronco guardava peças doadas e reaproveitadas. Mas ali havia mais do que parafusos e motores. Havia história, superação e um novo começo. Tronco passava os dias entre aulas improvisadas e atendimentos agendados nas redondezas. O caminhão dele, agora com a marca Socorro Bruto pintada na lateral com tinta artesanal, era também vitrine e símbolo. Jovens como Denis, o garoto curioso que nunca largava a prancheta, começaram a acompanhar Tronco nas viagens curtas. Não apenas como aprendizes, mas como parte da missão. "Vai anotando o que eu faço, Denis, mas anota também o que não se deve fazer. Aprender errando também faz parte", dizia, enquanto desmontava um alternador encalacrado de barro. No campo, a oficina já era vista com respeito. Produtores que antes ignoravam os chamados, agora mandavam mensagem pedindo socorro. Alguns até ofereciam pagamento em produtos, uma carga de milho, uma leitoa, sacos de arroz. Tronco aceitava tudo, não pelo valor, mas pela dignidade. O projeto começava a crescer, mas com o crescimento vieram os primeiros atritos. Durante uma reunião com a Secretaria de Educação do município, Tronco e Clara foram surpreendidos com a presença de um político local, o vereador Adalberto. Ele era conhecido por discursos inflamados e ações quase sempre voltadas para o próprio interesse. E naquela tarde, com a voz mansa e o sorriso treinado, ofereceu apoio institucional à oficina. A prefeitura quer abraçar esse projeto maravilhoso, transformar num programa municipal, talvez até estadual. E, claro, vamos precisar de um gestor oficial, alguém com experiência política e administrativa, disse ele, lançando o olhar direto para si mesmo. Clara foi direta. A oficina é um projeto independente. Se a prefeitura quiser apoiar, ótimo, mas sem interferência no conteúdo nem na gestão. O vereador disfarçou o incômodo com um sorriso. Vamos conversar com calma. No final, todo mundo quer o mesmo, o bem da comunidade. Mas Tronco sentiu na pele, o cheiro de politicagem estava no ar. Naquela noite, ele desabafou com Clara na varanda da escola. Eles querem tomar. Vão tentar botar placa com o nome deles, fazer discurso em cima do que a gente construiu no braço. Então a gente se antecipa. Registra o projeto como ONG. Já dei entrada nos papéis. Ele a olhou, surpreso. Você fez isso? Fiz. Você construiu o chão.
Eu cuido do papel. Tronco ficou em silêncio. Depois, esticou o braço e segurou a mão dela com firmeza. Obrigado. Por quê? Por fazer parte do que eu nem sabia que queria construir. Asterisco, asterisco, no mês seguinte, Tronco levou 3 alunos para a Feira Nacional de Equipamentos Agrícolas, em Catalão. A convite de uma empresa parceira, montaram um estande simples com fotos da oficina, peças restauradas por alunos e até um vídeo feito por Denis mostrando o antes e depois de um motor reformado. A feira foi um sucesso. Produtores de outros estados pediram informações sobre o modelo do projeto. Uma universidade rural demonstrou interesse em criar um polo de extensão. Tronco, que sempre se sentiu à margem do mundo formal, agora era ouvido, fotografado, até entrevistado. Mas com o destaque veio a insegurança. Num canto do galpão de exposições, depois de um dia cheio, Claro encontrou com os olhos perdidos. Tá tudo certo? Tá. Não. Ele respondeu, depois de um tempo. Por quê? Porque parece que eu tô vivendo a vida de outro. Eu sou só um caminhoneiro. Isso tudo aqui, esse pessoal engravatado, falando bonito, querendo saber de metodologia. Eu não falo esse idioma. Ela se aproximou, firme. Tronco, você fala o idioma mais necessário, o da experiência, do chão, da verdade. Se você não tivesse vivido o que viveu, não teria construído nada disso. Eles falam bonito. Você transforma. Ele não respondeu. Mas dentro dele, a voz dela dava firmeza às pernas cansadas. Asterisco, asterisco, ao voltar para Barra Dourada, a oficina era outra. O boca a boca trouxe novos alunos. Famílias da região começaram a visitar o projeto. Agricultores mais humildes ofereciam equipamentos velhos para a reforma, e até uma rádio local pediu para entrevistar o professor Tronco. Ele riu quando ouviu o título. Professor, eu só sei apertar parafuso. E ensinar a apertar também, disse Clara. Asterisco, asterisco, mas a vida, como a estrada, é cheia de buracos. Um dos alunos, Zeca, sofreu um acidente leve durante um treinamento. Nada grave, apenas um corte na perna ao mexer numa caixa de direção, mas suficiente para gerar alarde. O pai do garoto, um comerciante influente da cidade, apareceu indignado, exigindo providências. Isso aqui está irregular. Não tem seguro. Não tem alvará. Vou processar vocês. Gritou na frente de todos. Tronco tentou explicar, mas o homem estava irredutível. No dia seguinte, a prefeitura enviou fiscais, interditando a oficina por falta de licenciamento técnico. Foi um golpe duro. Os alunos choraram. Clara passou horas ao telefone tentando reverter. E Tronco se trancou dentro do caminhão. Por 2 dias. No terceiro, Clara subiu na boleia, sentou-se ao lado dele e falou: Vem, levanta. A gente não lutou tanto para parar agora. Ele olhou para ela, os olhos marejados, a barba por fazer. Eles estão desmontando tudo. Clara, não. Eles só estão testando se a gente vai segurar a chave de fenda ou largar no chão. Na semana seguinte, com a ajuda de advogados parceiros e doações da própria comunidade, a oficina foi regularizada. Ganhou novo registro, alvará e até um seguro emergencial para os alunos. Quando reabriu, foi com festa. Churrasco, música caipira e gente de toda a região. Tronco fez um discurso breve. A vida me ensinou a consertar o que quebra. Mas essa oficina me ensinou que consertar não é só trocar peça. É mostrar para um menino de 17 anos que ele também pode ter futuro, sem sair da terra onde nasceu. O aplauso foi longo, sincero. E naquele fim de tarde, enquanto Clara organizava os pratos e os alunos brincavam com graxa na cara, Tronco olhou ao redor. Pela primeira vez, sentiu que havia parado, mas sem deixar de andar. Asterisco, asterisco, e no meio daquela poeira, daquela música simples tocando no rádio velho do caminhão, soube. A estrada continuaria, mas agora com raízes. O som do martelo batendo no cavalete de madeira ecoava no galpão da oficina, enquanto Tronco apertava os olhos para alinhar a engrenagem do motor que Zeca e Denis desmontavam sob sua orientação. O suor escorria pela têmpora, misturado com o cheiro de óleo queimado, e mesmo com o ventilador de teto rodando no máximo, o calor não dava trégua. Tronco limpou as mãos na toalha velha pendurada na cintura e se afastou, observando os 2 jovens.
Não é força, é jeito. Se usar força demais, trinca o rolamento. De novo, disse, com a calma de quem já errou isso 1000 vezes. Entendi, tronco. Foi mal, respondeu Dennis, concentrado. Naquela manhã, Clara apareceu no galpão com uma pasta vermelha debaixo do braço e o semblante sério. Posso roubar 5 minutos? Pode roubar até o galpão todo, se quiser. Tronco respondeu, enxugando o rosto. Ela sorriu sem graça, mas não foi um sorriso leve. Sentaram-se no banco de madeira ao lado da oficina, onde o sol começava a passar por entre as folhas da mangueira antiga. Recebemos uma proposta, ela disse, abrindo a pasta e mostrando o envelope timbrado. De uma fundação nacional. Querem expandir o modelo da oficina. Copiar o formato. Instalar unidades em 3 estados. Tronco franziu o senho. Copiar? Sem nem vir ver direito? Não. Querem você. Querem que você viaje, treine equipes, oriente as novas unidades. É um projeto sério, com recurso aprovado, apoio logístico, claro, salário fixo. A palavra fixo ficou pendurada no ar. Salário fixo é casa, plano de saúde, caminhão novo, equipe técnica, auxílio de transporte. E o que eu faço com isso aqui? Ele perguntou, olhando o galpão. Eles querem que essa unidade seja modelo piloto. A base, um memorial, até. A notícia, para qualquer um, seria motivo de comemoração. Mas em Tronco gerou confusão. Um misto de orgulho e medo. Não era mais só uma oficina. Era algo maior. E ele? Será que estava pronto? Asterisco, asterisco, naquela noite, Tronco ficou até tarde sentado na varanda da escola. A lua cheia iluminava o campo e o som dos grilos misturava-se com o farfalhar das folhas. Clara saiu da cozinha com 2 canecas de café. Sei que você está digerindo ainda. Ela disse, sentando-se ao lado dele. Tô, sim, respondeu ele, com o olhar perdido. Eu não planejei nada disso. Só queria seguir meu rumo. Ajudar onde desse. Consertar o que quebrou. Mas você construiu mais que isso. Construiu o futuro. Não só o seu. É aí que mora o medo. Ele confessou. E se eu não conseguir? E se esse negócio crescer demais? Se eu perder o controle? Se virar só um nome num papel? Ela pousou a mão sobre a dele. Então você ensina os outros a manter no rumo. Igual ensinou o Dennis a soltar o parafuso do lado certo. Asterisco, asterisco, nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Professora Leda reuniu os alunos para contar. A rádio local fez uma edição especial com depoimentos de moradores e caminhoneiros. Até o vereador Adalberto, aquele mesmo que antes queria tomar o projeto, apareceu com um sorriso forçado e um bolo de milho. Vim só parabenizar, reconhecer o valor do nosso cidadão ilustre. Tronco, desconfiado, agradeceu com um aceno, mas não deixou de vigiar o discurso. Sabia que, com visibilidade, viriam os interesses alheios. Asterisco, asterisco, enquanto tudo parecia caminhar para cima, um fantasma do passado voltou a surgir. Um dos ex-colegas de oficina de Tronco, Paulinho, com quem trabalhou por mais de 10 anos antes de ser demitido, apareceu inesperadamente. Tronco, pensei que você tivesse sumido no mundo. Sumido? Não. Só mudei de marcha. Respondeu, desconcertado, mas contente. Paulinho contou que havia perdido tudo. Emprego, casa. O filho foi embora para a cidade grande e ele estava tentando recomeçar. Disse ter ouvido sobre a oficina e pensou que talvez pudesse ajudar. Tronco ficou dividido. Paulinho era do tipo prático, trabalhador, mas também era do tempo das oficinas na tora. Sem papelada, sem normas. E ali, agora, havia regras, segurança, alunos. Você mudou mesmo. Agora tá tudo organizado, com aula, com farda, diz Paulinho, meio em tom de crítica. Mudei. Mas ainda tem graxa nas unhas, você viu. E espaço para mim aqui? Tem, mas tem que aprender de novo. Aqui ninguém grita, ninguém corta caminho. Aqui a gente faz com consciência. Paulinho topou, mas não foi fácil. No segundo dia, gritou com um aluno. No terceiro, bateu uma peça com raiva no chão. No quarto, sumiu sem avisar. Tronco encontrou no bar, bebendo e reclamando da frescura da nova oficina. Isso aqui virou escolinha. Tô fora.
Tronco voltou à oficina triste, mas certo da decisão. Não havia mais espaço para os velhos hábitos. O sucesso exigia também perder coisas. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. E algumas amizades ficavam pelo caminho. Asterisco, asterisco, na semana seguinte, veio a proposta formal da fundação. Clara leu os detalhes em voz alta, na sala da diretoria. Eles querem começar as obras das novas unidades em 3 meses. E querem sua presença nas inaugurações. No mínimo, 2 meses fora daqui. 2 meses fora? Tronco repetiu, pensativo. Com passagens, estadia e a responsabilidade de treinar mecânicos locais. Tronco levantou, caminhou até a janela. Lá fora, Denis ensinava 2 alunos a medir pressão no pneu. A mesma técnica que Tronco ensinara dias atrás. A oficina seguia funcionando, mesmo sem ele por perto. Talvez fosse esse sinal que precisava. Asterisco, asterisco, na despedida, a cidade parou. Os alunos fizeram cartazes, os moradores levaram quitutes e até a rádio veio transmitir ao vivo. Tronco, com a mochila nas costas e o coração apertado, subiu na carroceria do caminhão para falar. Eu sempre achei que meu lugar era na estrada. E era. Foi a estrada que me ensinou a escutar o motor, a entender o silêncio, a saber o valor de um café quente depois de um dia difícil. Mas aqui eu aprendi outra coisa, que às vezes o melhor conserto que a gente faz é em gente, e não em peça. Choraram. Muitos. Clara segurava o braço dele com força. Eles não se beijaram. Não era preciso. O olhar que trocaram dizia tudo. Eu volto, ele disse, ao pé do ouvido dela. Eu espero. Ela respondeu, com a voz embargada. Asterisco, asterisco, as viagens foram cansativas, mas transformadoras. Em cada estado, Tronco encontrava um novo desafio. Uma equipe inexperiente, uma estrutura mal planejada, uma peça faltando, um olhar desconfiado. Mas em cada um desses lugares, ele deixava uma parte de si. Criou laços, ensinou, aprendeu. Ouviu histórias que o faziam lembrar de sua própria jornada, de como quase desistiu, de como foi julgado e de como recomeçou. No último dia da última viagem, em Tocantins, uma senhora o chamou de canto e disse: meu neto nunca teve um exemplo de homem decente. Agora tem. Tronco, que sempre foi duro como o próprio apelido, precisou virar de costas para não deixar as lágrimas caírem ali mesmo, na frente da equipe. Asterisco, asterisco, ao voltar à Barra Dourada, 2 meses depois, a cidade o recebeu como se recebesse um filho que foi para o mundo e voltou vitorioso. Mas o maior presente estava no portão da oficina. Um letreiro novo, feito em madeira entalhada pelos alunos, onde se lia: Oficina Tronco, onde até o que parece perdido encontra um jeito de seguir. Ele olhou aquilo por longos minutos. Clara, agora com os olhos cheios d'água, estava ao lado. Tá na hora de parar? Tá na hora de ficar, ele disse. E a estrada? A estrada agora começa aqui. Asterisco, asterisco, naquela noite, sentados na varanda, Clara pegou a mão dele e disse: eu sabia que você voltaria. Mas não. Tronco, tem visita para você, gritou Denis à porta do galpão, sacudindo as mãos ainda sujas de graxa. Tronco limpou o suor da testa com a manga da camisa e caminhou até a entrada da oficina. Uma mulher de estatura média, cabelo preso e olhar firme o esperava com um sorriso contido. Por um segundo, ele sentiu o chão vacilar sob os pés. Mariana? Ele murmurou. Oi, Tronco. Posso entrar? Aquela voz, tão familiar quanto um solavanco no asfalto. Era a ex-mulher de Tronco. Não se viam há mais de 7 anos. O casamento havia terminado num rastro de distância, silêncio e desencontros. Não houve gritos nem traições, apenas o desgaste de uma vida itinerante e um coração que já não cabia no mesmo caminhão. Claro, entra, ele disse, tentando disfarçar a surpresa. Mariana olhou ao redor. Viu os alunos, as ferramentas, o caminhão ao fundo, agora com pintura nova e o nome Socorro Bruto reluzente na lateral. Nunca pensei que você ia parar de rodar. Nem eu, ele respondeu, oferecendo um copo d'água.
Sentaram-se num banco de madeira ao lado da oficina. O sol da tarde começava a baixar, pintando o céu de laranja, e o cheiro de diesel misturado com café fresco dava ao ambiente um ar de casa velha e viva. Vim ver como você tá, ela disse, direta. Tô seguindo. E você? Tocando a vida. Mas ela hesitou. O motivo da visita é outro. Nosso filho. Tronco parou. O estômago embrulhou. Ele tá bem? Tá. Mas tá perdido? Tronco. Sem rumo. Ele largou o segundo emprego em menos de um ano. Vive dizendo que nada presta, que não tem talento. E quando mencionei que você estava fazendo um trabalho lindo com jovens, ele se fechou. Disse que não queria saber. O caminhoneiro abaixou a cabeça. Sentiu o peso do que deixou para trás. A última vez que vi ele, ainda não tinha barba. Disse em voz baixa. Ele precisa ver que o pai dele mudou. Que existe outra estrada. Tronco ficou em silêncio. O coração apertado. Durante anos, evitar aquele reencontro. Mas agora, o passado vinha bater a porta com rosto, nome e urgência. Onde ele tá? Em 3 grotas. Trabalhando meio período numa oficina, mas não dura. Tá morando sozinho. Tronco se levantou, como se a decisão já estivesse tomada. Eu vou lá. Obrigada, disse Mariana, com os olhos marejados. Asterisco, 2 dias depois, ele partiu. Levou consigo Denis, que insistiu em acompanhar. Vai ser bom para eu ver como funciona uma oficina diferente. Argumentou, mas Tronco sabia. O menino não queria deixá-lo sozinho num momento difícil. A estrada até 3 grotas era longa, cortando serras e vales. A paisagem, belíssima, contrastava com o aperto no peito. Tronco dirigia calado e Denis respeitou o silêncio. Ao chegar, foram direto à oficina. Um lugar pequeno, apertado, com o pátio cheio de carcaças de carros e cheiro forte de solvente. E lá estava ele, Kaique, o filho de Tronco, mais alto, mais forte, com tatuagens nos braços e um olhar desconfiado. Reconheceu o pai de imediato, mas não sorriu. O que você está fazendo aqui? Viemos conversar. Amando da minha mãe? Não. Amando do meu coração. Kaique riu, sarcástico. Você nunca teve coração, pai. Pelo menos, não por mim. Denis tentou sair de fininho, mas Tronco fez sinal para ficar. Era importante que ele visse aquilo. Eu errei, Kaique. Errei em ter sumido, em ter fugido quando a coisa apertou. Mas estou tentando consertar. Igual conserta caminhão? Igualzinho. Com paciência, escutando o barulho certo, entendendo que tem peça que demora para chegar e outras que nunca vão ser originais de novo. Houve um silêncio pesado. Kaique estava visivelmente emocionado, mas orgulhoso demais para admitir. Só vim dizer que tem um lugar para você lá em Barra Dourada. Se quiser aprender de verdade, construir algo, tem espaço, mas tem que querer. E se eu não quiser, eu volto para a oficina. Mas o banco do carona vai estar sempre te esperando. Kaique virou de costa, se voltou ao serviço. Tronco respeitou, mas antes de ir, deixou um envelope com um panfleto do projeto e uma foto antiga deles dois, quando Kaique tinha 6 anos, estava sentado na boleia do caminhão. Asterisco na volta, Denis quebrou o silêncio. Você acha que ele vem? Não sei, mas agora ele sabe que pode. Asterisco na oficina, as coisas seguiam em expansão. Clara havia conseguido firmar parcerias com cooperativas locais e 2 ex-alunos foram contratados para pequenas oficinas da região. Mas Tronco estava inquieto, não com os motores, nem com a estrutura. Era algo mais fundo, o coração dividido entre o passado e o presente. Foi numa tarde quente, enquanto lixavam o suporte de cada, que ouviu a voz. Tô procurando o mecânico cabeça dura que disse que o banco do carona ia ficar esperando. Era Kaique. Tronco soltou a lixa e virou devagar. O filho estava ali, com uma mochila nas costas e os olhos vermelhos. Se ainda tiver vaga. Tronco não disse nada, apenas caminhou até ele e o abraçou, forte. Foi um abraço bruto, apertado, silencioso, daqueles que desfazem anos de ausência. Asterisco nos dias seguintes, Kaique foi integrado à equipe. No começo, se manteve reservado, mas com o tempo, foi se soltando. Mostrou habilidade natural com elétrica automotiva e, em pouco tempo,
Passou a ensinar os mais novos sobre cabos, baterias e sensores. Tronco observava de longe, orgulhoso, mas também atento. Num fim de tarde, os dois estavam sozinhos na oficina, desmontando o motor de um trator antigo. A luz laranja do pôr do sol entrava pelas frestas da janela, criando sombras longas sobre o chão de cimento. Pai, disse Kaique, hesitante, por que você nunca me escreveu? Nem uma carta, uma mensagem, nada? Tronco respirou fundo. Sentou no banquinho de madeira, com a chave de boca ainda na mão, porque eu não sabia o que dizer, e tinha medo que qualquer palavra soasse como desculpa. Então, me calei. Mas o silêncio também vira culpa, né? Kaique assentiu. Eu senti sua falta. Mas agora, tô gostando de te conhecer de novo. Tronco engoliu em seco. E eu tô conhecendo um filho que cresceu sem mim, mas que tá aqui. E isso vale mais que qualquer acerto de conta. Asterisco, asterisco, mais uma reviravolta viria logo em seguida. Clara foi chamada para assumir a diretoria de um projeto nacional de educação técnica rural. Teria que se mudar para Brasília. Era a chance da vida dela. Mas não quero ir sozinha. Ela disse a Tronco, numa noite em que o céu estava tomado de estrela, se os grilos faziam serenata. E a oficina tem alunos formados. Tem você. Pode continuar crescendo sem mim. Eu não quero crescer sem você. Ela sorriu. Então vem comigo. Tronco pensou. Pensou muito. Aquela estrada nova parecia estreita demais. Na manhã seguinte, reuniu todos os alunos, instrutores, colaboradores no pátio. Eu vou dar um passo que nunca pensei em dar. Vou sair da linha de frente. A oficina vai continuar, com o Kaique coordenando. Eu vou apoiar de longe. Mas agora é hora de confiar em vocês. O espanto foi geral, mas aos poucos se transformou em aplauso. Um aplauso com gosto de reconhecimento e gratidão. Asterisco, asterisco, no dia da partida, Clara e Tronco estavam lado a lado na carroceria do caminhão. Ele segurava uma mala pequena, uma mochila e o chapéu velho que usava desde os tempos em que cruzava o país sem rumo. Você tem certeza? Ela perguntou. A única certeza que eu tenho é que não quero ficar parado num lugar onde você não esteja. Ele se abre a perguntar ao chat de ter o ônibus interestadual. Seguia seu caminho em silêncio, cortando madrugada com os faróis baixos. Tronco olhava pela janela, vendo apenas sombras, trechos de estrada e placas luminosas passando devagar. Não estava no comando. Não era ele quem dirigia. E isso, por si só, já era desconcertante. Clara, ao seu lado, dormia encostada no ombro dele. A respiração tranquila dela contrastava com o peito dele, que parecia mais apertado a cada quilômetro. Era a primeira vez em anos que Tronco deixava Barra Dourada por tanto tempo. Não em uma viagem, mas para morar. Um recomeço completo. Chegaram a Brasília ainda de manhã, com o céu limpo e o ar seco. A cidade, organizada e cheia de avenidas largas, dava a Tronco uma sensação esquisita de estar sempre em uma rodovia, mas sem rumo. O apartamento de Clara ficava em um bairro residencial simples, no segundo andar de um prédio sem elevador. Pequeno, arejado e cheio de plantas, com livros nas estantes e uma chaleira que apitava igual às dos tempos de fogão a lenha. Nos primeiros dias, Tronco se dedicou a adaptar a rotina. Acordava cedo, tomava café com Clara e a acompanhava até o prédio onde funcionava o Instituto Nacional de Formação Técnica Rural. Depois voltava para casa, tentava ler, assistia reportagens sobre mecânica e escrevia rascunhos para um futuro livro. Uma ideia de Clara, claro. Mas algo dentro dele faltava. O barulho de martelo, o cheiro de óleo queimado, a poeira vermelha da oficina e, principalmente, a sensação de utilidade. Foi então que Clara sugeriu: por que você não faz um curso de formação de educadores? Tem um centro aqui perto. Eu, professor de verdade, com papel, diploma e tudo, você já é um educador, Tronco. Só vai vestir a roupa oficial agora. Tronco se inscreveu. O curso era intenso, com aulas sobre didática, metodologia, avaliação de aprendizagem. No começo, sentia um peixe fora d'água. Usava gírias, confundia termos técnicos, se irritava com a burocracia. Mas não desistiu. Lentamente, começou a perceber que seu jeito bruto era, na verdade, um diferencial.
Os outros alunos, muitos deles jovens recém-formados, o escutavam com atenção. E quando ele contava sobre a oficina em Barra Dourada, o silêncio era absoluto. Uma das professoras do curso, Dona Helenir, o chamou de canto um dia. Seu Tronco, o senhor é o tipo de educador que a gente precisa mais por aqui. Alguém que viveu antes de ensinar. Ele não respondeu, mas sentiu algo diferente crescer dentro do peito. Orgulho, talvez, ou gratidão. Enquanto isso, Kaique mandava notícias da oficina. Mensagens curtas, vídeos com alunos, algumas dúvidas sobre peças. Mas, mais do que isso, enviava sinais de amadurecimento. A oficina seguia firme. Clara sorria a cada nova mensagem. Ele está crescendo. Você plantou bem, Tronco. Ele é a terra boa. Eu só tirei o mato em volta. Certo dia, ao voltar do curso, Tronco encontrou Clara chorando na varanda. Ela segurava uma carta nas mãos. Ao ver ele se aproximar, tentou disfarçar, mas não conseguiu. O que foi? Meu pai tá com a saúde fraca. Vai precisar de ajuda em tempo integral. Quer que a gente vá para lá? Não. Ele tá no interior de Minas. Minha irmã vai ficar com ele. Mas isso me fez pensar. A gente corre tanto para construir futuro que às vezes se esquece de olhar para trás. O passado também precisa de cuidado. Ele disse, sentando ao lado dela. Tronco, a gente está bem aqui, mas eu sei que você está sentindo falta de tudo lá. Ele não respondeu. Olhou para o horizonte urbano, que parecia tão distante da poeira de Barra Dourada. Não é só da oficina, é das pessoas, da terra, da estrada, do cheiro da graxa no fim da tarde e da liberdade. Clara segurou a mão dele. Então a gente volta, mas não agora. Quero terminar o projeto aqui, pelo menos mais 6 meses. Fechado. No meio do semestre, Tronco foi convidado para ministrar uma palestra sobre oficinas comunitárias para um grupo de educadores do Nordeste. Era uma sala cheia, com mais de 60 pessoas. Ele subiu no palco de calça jeans surrada, camisa social engomada, presente de Clara, e um par de botas que haviam rodado o país. Boa tarde. Meu nome é Tronco. Sim, igual madeira bruta. E talvez seja isso que eu sou. Uma madeira que demorou para tomar forma, mas que hoje serve para sustentar coisa boa. A plateia riu, emocionada. Não sou formado. Quer dizer, agora estou estudando. Mas minha primeira sala de aula foi um galpão cheio de trator velho. E meus primeiros alunos, meninos que não sabiam nem segurar uma chave de fenda direito. Hoje, um deles toca a oficina que fundamos no interior de Goiás. E outro está aqui comigo. Denis, levanta aí. O jovem se levantou, tímido, e foi aplaudido. O que a gente faz não é só consertar máquina. A gente conserta autoestima. E para isso, não precisa diploma. Precisa história. O auditório explodiu em aplausos. Tronco, pela primeira vez, se sentiu professor, com direito e orgulho. Nos meses seguintes, a rotina foi se ajustando. Clara coordenava o projeto com excelência. Tronco auxiliava em oficinas práticas, dava aulas de campo e preparava um manual para a formação de instrutores. O coração já tinha feito a mala. No último dia do curso, o professor entregou a ele o certificado. Tronco olhou o papel por longos segundos. Isso aqui vale mais do que diploma de faculdade para mim, disse, emocionado. Vale porque foi conquistado com esforço, respondeu o professor. E porque vai transformar a vida de muita gente. Chegando em casa, Clara já o esperava com uma surpresa. 2 passagens para Barra Dourada, ida sem volta. Achei que a gente podia voltar antes do fim do ano. A cidade nos espera. E eu também preciso de mais ar puro. Tronco segurou as passagens como se fossem bilhetes de um sonho. Vamos para casa. A volta foi recebida com festa. A oficina estava de pé, maior, mais organizada. Kaique criou um setor só de elétrica, com painéis de teste e ferramentas específicas. Denis já era um instrutor pleno. E novos alunos, vindos até de outros municípios, frequentavam as aulas diariamente. Mas o que mais emocionou o Tronco foi o mural na entrada da oficina. Um painel de madeira com fotos dele em diferentes fases. Na estrada, no caminhão, nas primeiras aulas, na feira em Catalão
e na palestra em Brasília. Acima das fotos, uma placa dizia: "Aqui se aprende com quem viveu antes de ensinar." Clara chorou. Tronco também. Na nova fase, Tronco dividia as aulas com o filho. Clara assumiu como coordenadora do polo educacional do município e, juntos, expandiram o projeto para incluir jovens mães, idosos até ex-presidiários em regime de reintegração. A oficina virou símbolo de recomeço e Tronco, enfim, encontrou a estrada certa. Uma estrada sem fim, feita de poeira, suor, risadas e histórias, como a que ele viveu. As manhãs em Barra Dourada tinham um ritmo próprio, cadenciado pelo canto dos pássaros, pelo barulho distante das máquinas na oficina. Tronco levantava cedo, um hábito que permanecia mesmo longe da estrada, e caminhava pela pequena cidade, cumprimentando conhecidos e respirando o ar ainda fresco da mata. Apesar da mudança, o coração dele ainda pulsava com a energia da vida na estrada, e isso se refletia em seu jeito prático e direto, que conquistava alunos, vizinhos e até autoridades locais. No entanto, a rotina de sucesso e a harmonia era equilibrada por um desafio invisível. O relacionamento entre Kaique e Tronco ainda guardava suas tensões. Havia orgulho, medo e mágoas não ditas que criavam uma distância silenciosa entre pai e filho. Num fim de tarde quente, após um dia intenso de oficinas e aulas, Tronco chamou Kaique para uma conversa no quintal da oficina. O sol se punha e o céu se tingia de tons dourados e rosados. O cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior misturava-se ao perfume das flores de jasmim que Clara cultivava. "Filho, a gente precisa falar", disse Tronco, ajeitando a aba do chapéu. Kaique olhou para o chão, mexendo com as mãos calejadas. "Sei, pai. Eu também sinto que tem coisa que a gente evita dizer. A verdade é que eu tenho medo de errar de novo contigo, de não ser o pai que você precisa. E eu tenho medo de te decepcionar, de não ser o filho que você espera." O silêncio que se seguiu foi mais confortável do que qualquer palavra. Pai e filho sentiam, enfim, que a ponte que começava a ser construída podia resistir às tempestades do passado. Enquanto isso, Clara enfrentava seus próprios obstáculos no comando do polo educacional. As exigências do governo, as reuniões intermináveis e a burocracia quase sufocavam seu entusiasmo. Um dia, na reunião mensal com os representantes da prefeitura, um dos vereadores criticou o projeto. "Essa oficina aí é boa para eles se ocuparem, mas não resolve o problema de fundo. O que a cidade precisa mesmo é de empregos formais e indústria." Clara segurou o impulso de responder na hora. Depois da reunião, confidenciou a Tronco: "Eles não entendem que o projeto não é só trabalho. É dignidade, é autoestima, é futuro. A gente vai mostrar para eles, Clara, com resultados." E foi o que fizeram. Organizaram uma feira na Praça Central, com exposição de máquinas recuperadas, aulas abertas e apresentações dos alunos. O evento atraiu a atenção da imprensa local, dos moradores e até de políticos sensíveis às causas sociais. Entre os jovens que participavam da oficina estava Júlia, uma moça determinada que, apesar de não ter família por perto, encontrava no projeto uma nova chance. Ela era elétrica de formação, mas tinha dificuldade de se manter em empregos formais devido à falta de experiência. Tronco percebeu seu potencial e passou a orientá-la com cuidado. "Júlia, você tem uma luz que poucos veem. Precisa acreditar nisso." "Eu queria poder acreditar mais, Tronco. Às vezes parece que o mundo lá fora é um bicho selvagem. O mundo é bicho mesmo, mas você já tem a armadura. Agora é aprender a usar." Enquanto isso, Denis, que estava se preparando para o vestibular, passava por um dilema. Receberá uma proposta para trabalhar numa empresa de transporte em Goiânia, com salário fixo e segurança, mas sabia que isso significaria deixar a oficina. "Pai, eu quero ficar, mas estou com medo de perder a chance de crescer." "Filho, crescer é o que você faz com o que tem, não só com onde está." A conversa entre eles se estendeu até a madrugada, com Tronco e Denis trocando histórias, medos e planos. Era um processo de amadurecimento que tocava profundamente o coração de Tronco, que via seu filho adotivo e pupilo se transformar diante de seus olhos. Com o avanço do projeto, novas parcerias começaram a surgir. Uma cooperativa de agricultores orgânicos procurou a oficina para desenvolver equipamentos específicos para as pequenas propriedades da região. Clara e Tronco trabalharam juntos para criar um curso especializado, que envolvia técnicas sustentáveis e adaptações mecânicas.
O impacto foi imediato. Os agricultores ganharam produtividade, a comunidade valorizou a iniciativa e o projeto ganhou um novo selo de reconhecimento estadual. Mas nem tudo foi fácil. Durante uma semana, a oficina enfrentou um apagão devido a problemas na rede elétrica da cidade. Sem energia, as aulas foram suspensas e as máquinas ficaram paradas. Foi um teste para todos. Tronco, que conhecia o funcionamento de geradores e motores, montou uma solução improvisada com um grupo de alunos. Adaptaram um gerador a diesel antigo que estava abandonado no depósito. Durante aquela semana, a oficina funcionou a meia luz, com barulho de motor e cheiro forte de combustível. O esforço coletivo aproximou ainda mais o grupo. Entre os desafios pessoais, Tronco recebeu uma visita inesperada. A mãe dele, que morava em outra cidade, chegou sem avisar. "Vim ver se meu filho está bem", disse ela, com um sorriso tímido. A presença da mãe trouxe lembranças da infância difícil, do pai ausente, da força da mulher que o criou sozinha. Eles passaram dias conversando, remexendo o passado, rindo e chorando. Tronco percebeu que a família, por mais complicada que fosse, sempre foi uma rede de apoio invisível. Em um momento delicado, Clara recebeu a notícia de que o projeto nacional que ela liderava seria estendido por mais 2 anos. Isso significava mais viagens, mais reuniões e menos tempo com Tronco e os alunos. O casal enfrentou, mais uma vez, o dilema de conciliar sonhos pessoais e vida familiar. "A gente sabe que é sacrifício, mas vale a pena", disse Clara. "Eu sei. Só que o coração da gente precisa estar junto, mesmo quando o corpo estiver longe." Enquanto isso, Kaique tomou uma decisão importante. Após meses estudando e trabalhando duro, resolveu começar a ensinar não só mecânica, mas também valores de responsabilidade e cooperação, organizando grupos de jovens para cuidar de áreas públicas da cidade. "Quero que eles aprendam que oficina não é só conserto de máquina, mas conserto de vida." Tronco olhou para o filho e sentiu um orgulho que as palavras não alcançavam. O capítulo termina com a família reunida em uma noite estrelada, sentados ao redor de uma fogueira improvisada no quintal da oficina. Risos, histórias, promessas de futuro enchiam o ar, que cheirava madeira queimada e esperança. Tronco, com o olhar brilhando, sentiu que a estrada que tinha escolhido era muito mais que um caminho de asfalto. Era uma jornada de transformação, para ele e para todos que cruzavam seu caminho. A luz do amanhecer iluminava as ruas tranquilas de Barra Dourada, aquecendo as fachadas das casas simples e o galpão onde funcionava a oficina comunitária. Tronco caminhava lentamente, sentindo o perfume fresco do café recém-preparado e a brisa leve que atravessava as folhas das árvores. Ele parou um instante para observar o movimento ao redor. Jovens conversando animados, máquinas trabalhando, Clara organizando papéis com um sorriso sereno. Tudo aquilo era fruto de um sonho antigo, de um caminho que começou com poeira e suor, mas que hoje mostrava sua força em cada detalhe. A cidade se preparava para um evento especial. A inauguração oficial do Centro de Formação Técnica Barra Dourada, uma ampliação da oficina que agora contava com recursos públicos e privados, mais espaço para oficinas, biblioteca técnica e até um pequeno refeitório para os alunos. Era o reconhecimento que Tronco, Clara e toda a comunidade aguardavam há tempos. Mas o que para muitos seria apenas uma cerimônia formal, para eles era o fechamento de um ciclo e o começo de um novo. Naquele dia, ao lado da equipe, Tronco respirava fundo, sentindo o coração bater forte. No palco improvisado, perto da entrada do centro, estavam autoridades, amigos, alunos e familiares. Quando seu nome foi chamado para falar, ele subiu devagar, pegando o microfone com mãos firmes, mas voz emocionada. "Hoje não falo só como homem que aprendeu a consertar caminhão. Falo como alguém que entendeu que o maior conserto é aquele que fazemos na vida da gente e das pessoas ao nosso redor." Ele olhou para a plateia, encontrando os olhos de Clara, que acenava encorajadora. Cada ferramenta que usamos na oficina tem sua função, mas nenhuma vale sem quem saiba usá-la com coração. E foi assim que construímos essa casa, não só de máquinas, mas de esperança. A cerimônia seguiu com discursos, apresentações dos alunos e um almoço comunitário que reuniu todos em um clima de festa simples e acolhedora. Tronco, com a pele ainda marcada pelo sol da estrada e o cheiro da graxa no cabelo, sentiu a realização pulsar em cada canto daquele espaço. Naquela noite, após a festa, Tronco e Clara sentaram-se na varanda,
olhando o céu estrelado. O silêncio entre eles era confortável, cheio da cumplicidade que só quem passou por tempestades juntos conhece. Sabe, Clara, começou Tronco, com a voz baixa, eu pensei que a estrada fosse só chão e poeira, mas ela me ensinou a andar junto. A gente sempre anda junto, Tronco, até quando parece que cada um caminha para um lado. Eles se abraçaram, sentindo o calor da presença um do outro. Enquanto isso, Kaique e Denis, agora parceiros na oficina e no projeto social, davam os últimos retoques para o lançamento do curso de empreendedorismo mecânico, que uniria técnica e gestão para jovens da região. O sonho do Tronco está crescendo. Mano, disse Kaique, com um sorriso largo. É só o começo, respondeu Denis, cheio de esperança. Na manhã seguinte, Tronco recebeu uma ligação inesperada. O delegado federal queria encontrá-lo. Tronco não sentiu medo, apenas curiosidade. Quando chegou ao escritório do delegado, o homem o recebeu com um aperto firme de mão e um olhar sincero. Você mudou muita coisa, Tronco. Não só em Barra Dourada, mas na vida das pessoas. Eu não era um homem fácil, mas aprendi a reconhecer o valor. Obrigado, delegado. O senhor me ensinou que toda história tem várias versões. E a sua merece ser contada, respondeu ele, sorrindo. Algumas semanas depois, uma reportagem especial sobre o projeto foi publicada na principal revista regional. Tronco apareceu na capa, o rosto marcado pela vida, mas com brilho nos olhos. O artigo falava não só da oficina, mas da força de uma família que superou preconceitos, erros e diferenças para construir algo maior. Um dia, ao final das aulas, Júlia aproximou-se de Tronco. Quero agradecer por tudo. Você me ensinou a acreditar que posso ir além. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Você só precisou encontrar a chave certa para abrir a porta, Júlia. O tempo passou. A oficina se tornou referência e o sonho do caminhoneiro se espalhou além dos limites da cidade. Tronco, Clara e os filhos encontraram no amor e no trabalho a verdadeira estrada para a felicidade. No último cenário, Tronco estava na beira da estrada, olhando um caminhão partir rumo ao horizonte. Ele não precisava mais estar ali, mas gostava de sentir o cheiro do diesel, a vibração do motor e a brisa da liberdade. E, naquele momento, sentiu em si mesmo o equilíbrio entre o que foi e o que sempre pode ser. A estrada nunca termina, ela só muda de forma. E Tronco aprendeu que o caminho mais importante é aquele que fazemos junto, com amor, coragem e a certeza de que, no final, tudo vale a pena. Chegou até aqui? Então comenta a pista, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.